Olá, tudo bem com você? Uma alegria poder estar aqui ministrando essa aula. Professor Ivo Segundo está falando com você aqui. A matéria é ensino religioso. Nós estamos na aula de número 22, uma sequência aí dos demais conteúdos, né? E para começarmos na aula de hoje, na verdade, eu quero fazer aqui, mesmo verbalmente, você vendo apenas a minha imagem, uma pequena revisão dos conteúdos que nós vimos nas últimas aulas, porque tem uma relação direta com a sequência que eu vou fazer. Eu falei na última aula para você que nós estaríamos encerrando o assunto sobre escolhas, mas que eu daria sequência com um conteúdo novo. Mas esse conteúdo novo ele é entrelaçado, ele é interligado com o assunto escolhas. Então, nas últimas semanas, desde que nós voltamos do recesso ali no meio do ano, no final de junho, eu venho passando para vocês os aspectos do que realmente é importante na sua vida. Nós discutimos, fizemos inclusive, foi feita uma pesquisa aí com vocês, para levantar aquilo que é o que você dá mais valor, né, o que é mais valoroso para você. E nós concluímos que aquilo que nós não podemos substituir é aquilo que é essencial às nossas vidas. Essencial como saúde, como a liberdade que nós temos, como a liberdade de pensamento, de expressão, isso é essencial às nossas vidas, bem como as pessoas que nos cercam, que são valiosas e insubstituíveis, como seus pais, seus avós, seus amigos, pessoas que estão muito próximas de você e que influenciam a sua vida. Na sequência, nós falamos sobre o que é influenciar. Essas pessoas que nós amamos, que estão próximas, elas nos influenciam grandemente, mas hoje você, pela sua característica, pela sua idade, pelo desenvolvimento que você tem natural, você está sofrendo influência de outras frentes também, da exposição que você tem na internet hoje, dos conteúdos que você assiste, dos filmes, séries, todas as características que estão abordando o entorno da sua vida. E nós estudamos no primeiro semestre que felicidade era uma característica que vinha de três áreas: da genética, dos grandes acontecimentos bons da sua vida, né, como você fazer uma viagem que você gostaria, como você poder definir aí no seu futuro um curso superior no qual você estudar, a sua formatura, um relacionamento, né, de casamento, a constituição de uma família, o nascimento de filhos. Todos esses grandes episódios que vão acontecer ao longo da sua vida, eles são episódios que vão gerar alegria e felicidade em você. Mas eles são esporádicos, eles acontecem de tempos em tempos. Então, a genética, os grandes eventos e as escolhas. Eu passei a comunicar com vocês esse assunto das escolhas, principalmente porque essa pesquisa que nós estamos discutindo, ela fala que as escolhas em 4 ambientes, elas interferem muito nas nossas vidas. E os ambientes são a família, os amigos, as suas atividades profissionais, ou, no caso hoje, os seus estudos, e a sua fé, aquilo que está relacionado à sua crença, aquilo que você acredita, né, ao relacionamento que você tem com Deus. Então, nós entramos nessa área, discutimos bastante a respeito de escolhas. Eu falei que as escolhas elas trazem consequências. As escolhas elas são excludentes. Quando você define uma opção, você abre mão de outras opções. As escolhas são acompanhadas de responsabilidade. Você precisa se responsabilizar pelo que você escolhe. Eu falei da história de Adão e Eva, né? Adão, quando Deus desce ali no jardim, Adão havia comido o fruto da árvore do bem e do mal. Deus pergunta para Adão: onde você está? E Adão falou: oh, essa mulher aí que o senhor me deu aí me fez fazer um negócio errado, aí eu estou com vergonha. Então ele transfere a responsabilidade do erro dele para a mulher. Na verdade, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Na sequência, também falei que você precisa avaliar as consequências para poder escolher certo. Você precisa usar um prumo, a ferramenta da construção civil ali, que mostra se a parede está alinhada, né? Você está subindo uma parede, ver se está certa ou não, se ela não está torta, que ela pode cair no futuro. Então, o prumo da sua vida tem que ser a sua consciência, que está no seu espírito, e também a palavra de Deus como guia, como base para você poder estruturar e falar: opa, pera um pouquinho, isso daqui está certo, vou tomar essa decisão, vou fazer essa escolha. Ou, não, isso aqui eu não vou optar por isso, porque isso é errado. Né? Para que você possa construir escolhas boas, porque as escolhas têm consequências. Então, avalie as consequências das suas escolhas, compare as suas escolhas com o que é correto, né? Usando a sua consciência e a palavra de Deus. E, por último, eu falei: tome a decisão e fique firme nessa decisão. Saiba que se você escolheu certo, você vai permanecer, precisa permanecer
firme, convicto da sua escolha. E na última aula, sobre escolhas, nós falamos 3 aspectos. As escolhas nos seus pensamentos, aquilo que está na sua mente, na sua ideia. As escolhas das suas palavras e as escolhas das suas atitudes. Então, nós fechamos esse ciclo das escolhas com esse conteúdo. E eu quero agora voltar lá no finalzinho de abril, começo de maio, quando nós falamos da pesquisa do professor Arthur Brooks, professor de Ciências Sociais de Harvard, onde ele abre o assunto a respeito da felicidade. Ele falou que a felicidade está baseada na genética, grandes eventos e nas suas escolhas. Então eu fecho o assunto escolhas e retomo o assunto da genética. E eu quero hoje falar a respeito de genética. Talvez você ache, professor, você está maluco, dando aula falando a respeito de genética. Isso aqui não é aula de ciências, não é aula de biologia, não está querendo tomar o lugar aí dos outros professores nesse conteúdo. Não é isso. Na verdade, nós vamos ver que existe uma capacidade hoje descoberta pela ciência, aplicada por nós, e que a Bíblia traz esse assunto há mais de 2000 anos, e se nós aplicarmos a nossa fé sobre esse conteúdo, nós vamos conseguir mudar alguns aspectos. Então, deixa eu projetar aqui alguns slides só para você poder ter uma referência e um apoio, né, no sentido de uma descrição visual, já que essa é uma aula online, né? Então, o tema que eu trouxe lá no final de abril é como fazer para ser feliz. E eu abordei esses 3 elementos: a genética, os grandes eventos e as escolhas. Isso é uma pesquisa de mais de 20 anos de um cientista social, professor hoje na área de ciências sociais em Harvard, nos Estados Unidos. É um conteúdo muito consistente. Você pode ver, pesquisar, o nome dele é Arthur Brooks, Brooks, tá? Arthur com TH. E eu concentrei a primeira etapa falando de escolhas, depois na sequência, então, já citei aqui os aspectos das escolhas, já fiz essa pequena revisão com você, e hoje eu quero abrir então o aspecto da genética. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Você vai ver que há uma ligação direta com felicidade e genética, mas existe uma ligação direta com genética e comportamento. Tá ok? Então eu quero fazer aqui essas 3 perguntas para você. Se você puder, né, estar assistindo essa aula gravada, uma aula virtual gravada, se você puder parar um minutinho aí e olhar para esse slide e responder, anotar talvez num bloco de notas, no seu caderno, as respostas que você acha que são para essas perguntas aqui, né? Quais fatores em sua vida são determinados por sua genética? Então, por mais que você não tenha uma noção clara do que é genética, você não estudou ali mais a fundo esse assunto ainda, você sabe que existe uma herança que vem aí dos seus pais, dos seus genitores, né, dos pais biológicos, daqueles que você tem a formação deles, né, da onde você vem. Quais são as características, né, na sua vida, os fatores que a genética determinou em você? Pensa aí um pouquinho a respeito disso, né? Você acha que é possível mudar a sua genética? Essa é a segunda pergunta. Você acha que é possível fazer alguma mudança nessa característica que você herdou dos seus pais, né, através aí do que a biologia nos ensina? E se fosse possível mudar alguma coisa, o que você gostaria de mexer? Aonde você gostaria de pôr o dedinho lá e falar, isso aqui eu quero mudar? Ok? Então, para um pouquinho aí, não segue o conteúdo, espera um pouquinho, faz algumas anotações antes de você dar sequência na aula. Ok? Então vamos lá, espero que você tenha parado um pouco, né? Normalmente nós atribuímos os fatores determinados aí pela genética, como cor dos olhos, tipo do cabelo, né? Cor do cabelo, a constituição, se o cabelo é mais liso, mais encaracolado e tal. Isso nós fazemos essas determinações. Outra coisa que nós normalmente atribuímos à genética é a altura, o tom de pele, a constituição física, né? Se você mais uma estrutura óssea mais robusta, ou se você é um pouco mais franzino, assim, um pouco menor, né? Essas características genéticas, elas normalmente são as que nós olhamos e identificamos como sendo carga genética, né? Você olha a característica física do seu pai, da sua mãe, e você fala, tá ok, tá meio parecido aqui, né? Tem até um ditadinho que diz lá que a fruta não cai longe do pé, é meio parecido e tal. São
maneiras aí que antigamente as pessoas usavam para determinar essas questões genéticas mesmo. E aí a pergunta, se você acha que é possível mudar ou não, se você concentrar as suas respostas nos aspectos físicos, não é possível mudar, né? Por exemplo, a minha mão tem um tamanho. Se eu pegar a régua aqui, eu vou medir aqui o tamanho dos meus dedos, o tamanho da palma da minha mão. Eu não consigo esticar, aumentar, diminuir, deixar mais cheio, mais magro os meus dedos. Eu não consigo mudar a característica física. Mas eu posso interferir em algumas características genéticas, sim, e a ciência tem descoberto cada vez mais que isso é possível. Então, o que eu estou dizendo para você aqui é: as características físicas não mudam, mas é possível mudar algo, sim. Existe possibilidade de mudar alguns aspectos genéticos. Lá atrás, como eu falei no começo, quando eu abordei esse assunto inicialmente, mostrei a pesquisa de Arthur Brooks. Eu falei: não vamos falar da genética. A genética é algo que você traz como herança. E vamos deixar isso aqui para um momento posterior. Então, é agora que eu quero falar a respeito desse assunto. Se eu disse que é possível você mudar alguma coisa, o que é possível mudar então? O que é possível fazer de alteração? E aqui eu quero então contextualizar para você e trazer um texto bíblico para você poder entender como nós podemos começar um processo de alteração de algumas características. Então, essa aula inicial, essa aula que eu estou abrindo esse assunto novo, ela tem uma sensação, você pode ter uma sensação de que eu estou dando uma aula de biologia, uma aula de ciências para você. Mas não é isso. É que eu preciso fazer essa base de conhecimento para você entender como que a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus podem fazer uma interferência nessas características genéticas. Você precisa entender que isso é possível. Por isso eu preciso desconstruir um pensamento que é de que aquilo que você herdou geneticamente você não pode mudar. Aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade. Você pode fazer uma interferência nas suas características. E para começar isso, eu quero falar de um texto que está no Evangelho de Marcos, onde Jesus encontra o pai de um menino adolescente, mais ou menos na faixa de idade de vocês, talvez um pouquinho mais velho. E esse menino ele tinha um problema para falar e ele tinha um problema relacionado a equilíbrio, né? Ele caía com muita frequência, ele se machucava bastante. E o texto ele é bastante longo e eu pus ele de forma resumida aqui. Então eu quero que eu estou explicando para você o contexto para você entender aonde que eu quero chegar, né? O texto diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino. Então eles já tinham se encontrado, eles já tinham começado um diálogo. Há quanto tempo isso lhe sucede? Isso acontece, né? Jesus perguntou para o pai: quanto tempo faz que o menino sofre isso daí, né? Aí o pai fala assim: desde a infância, respondeu. Ou seja, ele estava dizendo assim: ó, isso aí ele nasceu com isso. Ele, né, se fosse uma resposta técnica científica nos tempos atuais, né, de hoje, ele teria dito assim: é uma herança genética isso daqui. E aí ele continuou a resposta: e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Né? O pai fala para Jesus assim: em alguns momentos ali nas fogueiras que nós fazemos para nos aquecer, ele não vê, ele se desequilibra, ele cai por cima, ele se queima, ele se machuca. Então isso pode até tirar a vida dele, deve ter acontecido algumas vezes de ter caído em algum poço, em algum local com água, algum lago, por não perceber ou por se desequilibrar. Então o menino tinha um risco de vida, né? De risco de perder a vida, né? Um risco de morte. Ao que lhe respondeu Jesus, e aí a resposta de Jesus foi essa: se podes, tudo é possível ao que crê. Por que essa resposta é importante? Lá atrás, ainda nas aulas presenciais, eu expliquei isso daqui para vocês. Eu falei que nós somos constituídos por espírito, alma e corpo. Aqui tem uma pequena representação do que tem dentro de cada um desses elementos, dentro do seu espírito, dentro da sua alma e dentro do seu corpo. E Jesus está falando aqui a respeito de crer. Crer é exercer a fé. A fé é ter a certeza daquilo que nós não vemos. E aí Jesus fala assim, que tudo é possível ao que crê. Então, o campo de atuação da fé é no seu espírito. É onde está a sua intuição, a sua consciência, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. É aí que você vai desenvolver a sua fé.
Então, a sua fé não tem nada a ver com a sua vontade, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com o seu raciocínio lógico, com a sua razão. A fé tem relação com o seu espírito. E aqui você precisa partir desse ponto, entender que é através da fé que você começa a fazer as mudanças dentro da tua estrutura genética, dentro das suas características genéticas, ok? Então, é possível sim fazer uma mudança do ponto de vista genético, mas em que áreas, né? É possível você mudar especialmente atitudes e comportamentos. Atitudes e comportamentos. O corpo normalmente nasce perfeito, nasce, né? O bebezinho ele tem o funcionamento do seu organismo de maneira correta, de maneira adequada, de maneira completa, funciona bem, o desenvolvimento normalmente é bom, mas ao longo da vida ele começa a passar por algumas alterações de influências que ele sofre do meio. Essa mudança se reflete nos seus genes e ela se chama epigenética. Ela está sobre a genética. Então, vamos voltar aqui um pouco para o conteúdo do ensino religioso, né? Deixar o conteúdo da ciência um pouquinho de lado. O que eu estou dizendo para você aqui nesse slide nesse último slide que eu coloquei? É possível fazer sim algumas alterações, mas essas alterações vão depender principalmente da forma como você pensa a respeito da sua própria vida. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: ah, fulano ele bebe, ele é alcoólatra, mas o pai dele também foi alcoólatra. Então ele herdou isso geneticamente. Então nós não estamos falando de uma característica física, não estamos falando da cor dos olhos, do cabelo, do tamanho do corpo, né, da altura, do constituição física. Nós estamos falando de um comportamento, de uma atitude, de uma forma de fazer as coisas. E o que eu disse para você é, através da epigenética, é possível sim fazer uma alteração no comportamento. E essa alteração começa com o que Jesus acabou de falar ali. Tudo é possível ao que crê. Primeiramente, você precisa enxergar o que, assim, olha, onde eu quero chegar, o que é possível fazer aqui. Eu quero crer, eu quero declarar, eu quero fazer algo, porque eu creio que é possível mudar. Então, aonde eu junto os dois conteúdos, né? Eu estou falando um pouco de ciências aqui, aonde eu junto a ciência com o ensino religioso? Exatamente no ponto em que a nossa fé vai se exercitar, porque é ela que vai trazer uma mudança sobre o perfil da epigenética. Então, você talvez não entenda muito bem o que eu estou falando do ponto de vista técnico aí com relação às ciências, né, a epigenética, genética, características físicas, mudanças comportamentais, mas o que você precisa entender é, não é necessariamente, né, obrigatório que você se comporte igual seus pais se comportaram. Se há algo que precisa ser corrigido, você tem capacidade de corrigir. Não existe uma determinação genética que você tem que fazer igual ao outro porque ele também fez daquele jeito. Então, fisicamente, nós podemos alterar, interferir nas características que acontecem em nossas vidas. Nós podemos fazer isso. Talvez não nas características externas, né, do ponto de vista de características físicas, mas nas características comportamentais, especialmente as da saúde e as das emoções. Nessas, nós temos capacidade de interferir através da epigenética. E isso começa com uma mudança de atitude na sua forma de pensar e começa com uma mudança de atitude em crer que é possível fazer. Então, eu estou entrando agora um pouco mais na área do ensino religioso mesmo. A fé é uma base essencial para que você possa fazer mudanças na sua forma de pensar e de viver que tragam um impacto positivo sobre você, sobre o seu físico, sobre suas emoções, seus relacionamentos, sobre tudo aquilo que está envolvido aí no seu dia a dia. Para finalizar aqui, quero ainda apresentar mais 2 slides para você que eles são fundamentais dentro desse conteúdo. Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Roma, ele trata diversos assuntos da parte comportamental das pessoas que lá viviam. E ele, no capítulo 12, ele já estava indo para a parte final da carta, e ele fala assim: não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus, bom, perfeito e agradável a Ele. Paulo está dizendo assim, a forma como você pensa precisa ser mudada. A forma como você pensa precisa sofrer uma interferência. Senão você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você sempre fez, que você aprendeu com seus pais. Isso você transfere para os seus filhos e essa carga genética, que pode ser positiva, eu entendo, mas que pode ser também de aspectos negativos, ela vai continuar caminhando nas gerações da sua família. Então não aceite quando as pessoas falam assim, seu pai era muito nervoso, era muito bravo, brigava com todo mundo, por isso que você é brigão assim, por isso que você se desentende com todo mundo. Não olhe para isso como sendo algo bom e fale assim, não, eu posso mudar isso. Só que o primeiro passo para você mudar é que você precisa olhar para as características genéticas e dizer assim, é possível mudar. Talvez não seja possível você fazer uma mudança no aspecto físico, mas é possível você fazer uma mudança no aspecto comportamental, no aspecto emocional. Isso é possível sim. Se você tem se sentido triste, se você se sente abatido, cansado, você fala assim, não, eu não gosto, eu não sei o quê. Sabe aquela pessoa que tem o humor assim, que ele é para baixo, você não... É possível sim você fazer uma mudança nessa forma de pensar, nessa forma de agir. Tenha isso na sua mente, isso é viável, é completamente possível. A palavra mudança de mente aqui, ela no grego, ela é metanoia. Tá? Metanoia. Noia não é de noiado, tá? Do cara drogado, não é isso. Não estou identificando alguém aqui que faça uso de algum entorpecente, algum problema nesse sentido. Noia, na verdade, é pensamento, é mente, é a forma de pensar. É uma forma de pensar as coisas. E meta é uma mudança. Metamorfose, lembra que a borboleta passa pela metamorfose? Ela é uma lagarta, se transforma num casulo e depois desse casulo ela nasce uma borboleta. A área genética dessa borboleta é a mesma. Os pares genéticos dela não passam por alterações. Os genes básicos da lagarta, do casulo e da borboleta são os mesmos. Só que existe uma expressão externa diferente. A borboleta ela se transforma. Ela é esquisitona, feiona ali como lagarta, daí ela fica fechada no casulo e depois ela se torna um ser mais belo, mais bonito, né? Tem uma beleza diferente, uma expressão diferente. Ela tem 3 formas de expressão dos seus genes. Então é possível sim você fazer uma alteração na sua forma de pensar, ao ponto de você não pensar como todo mundo pensa e dizer, olha, eu consigo mudar a minha forma de pensar e transferir isso para os meus filhos, para as pessoas que estão comigo. Então, nessa aula de hoje, nós vimos 2 aspectos bem importantes. Primeiro, que tudo é possível ao que crê. Jesus falou isso para o pai daquele menino, está no Evangelho de Marcos, conforme eu falei. E vimos também que Paulo fala a respeito de mudar a forma de pensar. Essas alterações vão trazer um impacto direto no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas emoções, na sua forma de pensar, na sua forma de falar. E isso vai refletir na sua vida. Então, é possível sim fazer alterações do ponto de vista genético. Não do ponto de vista físico, exterior, aquilo que está estabelecido, mas do ponto de vista interior, é possível fazer grandes mudanças, sim. A ciência explica isso através da epigenética e eu estou expondo aqui para você que isso é uma alteração do ponto de vista da fé, conforme Jesus falou ali no texto de Marcos e conforme nós vimos do que Paulo escreve para a igreja de Roma. Ok? Então, fique atento, assista essa aula de novo se você não entendeu, né? A aula não é longa, é uma aula curta. Se você quiser compartilhar com alguém, pode ficar à vontade. E na próxima semana nós vamos detalhar, vamos expor um pouco mais esses aspectos da epigenética na sua vida, tá bom? Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui assistindo essa aula. Deus abençoe grandemente a sua vida. Saiba que pau que nasce torto não precisa morrer torto. E o fruto cai perto do pé, como diz o ditado, mas se for necessário que o fruto se desloque e vá para um pouco mais para longe para ter uma vida melhor, faça isso, dá para fazer esse deslocamento sim. Saiba que é possível mudar algumas coisas na sua vida. Deus te abençoe, até a próxima semana, um forte abraço e nos vemos novamente na próxima semana. Um grande abraço.